Então, vamos lá. Sobre ligotamento, né, nós vimos desde ontem, vimos a definição, né, do que é o processo de ligotamento, né, vimos aí a síntese do processo, né, e falamos, né, começamos a falar sobre o equipamento principal, que é o distribuidor. Tá? Verificamos que existe uma classificação, né, entre os tipos de ligotamento, né. Nós vimos que o ligotamento ele pode ser feito de maneira direta, né, da panela para direto à ligoteira, tá? Que é chamado de ligotamento convencional, tá? E quando vocês pensarem qual vai ser a aplicação, né, desses lingotes, né, normalmente são quando serão fabricados peças de grande dimensão, né? Então você já faz diretamente do lingote, né, por processo de conformação mecânica, normalmente a quente, né, como por exemplo o forjamento, né. Vimos também o ligotamento convencional indireto, né, que no caso o vazamento do aço da panela ele vai se dar em um canal central, e esse canal central ele vai distribuir esse aço líquido por canais, né, de entrada para várias lingoteiras ao mesmo tempo, né, já formando aí vários lingotes, né, com a mesma função. Nós vemos que nesses casos aí nós estamos utilizando o que se chama de aço fundido. E normalmente esses aços que são ligotados de maneira convencional não são os mesmos aços que são ligotados pelos outros processos, né? São aços que têm algumas características diferentes, uma resistência mecânica maior, né? Ou são utilizados para materiais mais robustos, etc. Vimos que existe ainda o ligotamento contínuo. Vimos que o ligotamento contínuo é o que tem a maior parcela, né, dentro da indústria, né? Ou seja, a maior parte do material que é fabricado, né, produtos de aço, são de origem do ligotamento contínuo, né? Vimos que em esquema aqui tem ligotamento contínuo, né, com uma máquina vertical curva, máquina curva, ligotamento de tiras, também chamado tire roll, a máquina vertical e máquina horizontal. Não são processos comuns, né? Os processos mais comuns são o ligotamento convencional e o ligotamento contínuo. Vimos um esquema geral, um desenho esquemático, né, de toda a máquina de ligotamento contínuo, né, como a gente chama, né, se denomina o setor de ligotamento contínuo, né, quais são os equipamentos que vão estar presentes, né, em geral. Então sempre vai ter ali o distribuidor, né, a panela ela vai estar sendo colocada em uma base, né, pode ser uma torre giratória, como nós vimos em fotos, né, como é que ela funciona. E após o distribuidor terão os moldes, né, que são os equipamentos que serão responsáveis para a primeira solidificação do aço, né, já em um formato pré-estabelecido. Após isso, vimos que esse material vem a se solidificar progressivamente, né, ao ar, né, e através também da injeção de sprays de água, né, à temperatura ambiente, né, que vão causar um resfriamento, né, progressivo, né, da parte superior desse material que está sendo solidificado, chegando até uma parte do equipamento que se chama de tração e desempenho, no qual o material já está solidificado, né, e os rolos, né, estão presentes desde a saída do molde, né, dos moldes, né, ele vai fazer o tracionamento desse material solidificado e tendo ali um movimento, né, progressivo de acordo com a solidificação do material desde o molde. Então, aqui a máquina ela tem um controle preciso, tá, da velocidade, né, de ligotamento, como se chama, tá? A velocidade de ligotamento ela parte, né, a partir do distribuidor, tá? Ou seja, se tem uma vazão que sai dos veios do distribuidor, tá? Uma vazão de aço líquido que vai passar para os moldes. E aí há uma espécie de reconhecimento dessa vazão por parte dos moldes,
temos sensores ali, que tentam manter um nível dentro do molde, né, de maneira que ele não transborde e nem seque, né, como posso dizer assim, né, dentro ali do volume interno do molde, passando para as partes inferiores aqui, né, onde estão os rolos. Então, esse sistema aqui de rolos aqui, ele tem um sistema automatizado, né, não é que tem um operador ali controlando a velocidade de rotação dos motores dos rolos de apoio, não, existe um controle ali automatizado, automático, né, onde o equipamento, através de sensores e automação, ele vai saber qual deve ser a velocidade de extração, tá? Porque se não houver esse controle, né, que vai depender desses fatores que eu falei acima, pode haver problemas, né? Ele pode terminar tracionando demais, né? A gente não quer isso, né? Ou tracionando de menos, que vai já haver uma compressão no material solidificado, né? Então tem todo um controle aí, tá? Daí, nós partimos, né, falando sobre as etapas, né, desse processo de esgotamento contínuo, desde a panela, a transferência do aço líquido até o distribuidor, né. Vimos, né, sobre os formatos, né, que são produzidos, né, os produtos do esgotamento contínuo. Vimos que tem uma classificação em produto plano e em produto longo, tá? E assim também podem ser classificados as aciarias, né, como eu falei para vocês, né? Então tem a planta de longos, tem a planta de planos, né? Vimos que os produtos planos são as placas finas, tiras ou chapas, e os produtos longos são os blocos, tarugos e preformas, né? Que nós vimos aqui através de desenhos e fotos, né? E vimos que aí a definição desses aí depende também da questão dimensional, né? Por exemplo, para você considerar como sendo bloco, você tem que ter uma dimensão aí da seção transversal, né, superior a 150 milímetros, né, de aresta, né. Então, você tem um valor inferior a isso aí você já tem um tarugo, não um tarugo retangular ou um tarugo redondo. As preformas, nós vimos que eu consigo, através do formato do molde, já fabricar ali uma pré-forma que eu vou utilizar, né, já como quase um produto final, né, onde eu vou necessitar agora de um acabamento, vamos dizer assim, né, que não vai exigir muita energia ou não vai retirar muito material da pré-forma. Tá? Os produtos planos, né, eles saem como produtos acabados, mas normalmente esses produtos ainda vão passar por outros processos, né, de conformação mecânica, né, que é por isso o trabalho dentro da siderúrgica não acaba no esgotamento contínuo, tá? Apenas uma etapa termina e ela vai passar adiante, tá? Dentro de uma usina integrada, ela pode, né, acabar o processo de fabricação até aqui no esgotamento contínuo e depois vender, né, esse material, tarugos, placas, para outras empresas. Por exemplo, é o que acontece no Sudeste, por exemplo, em São Paulo, né? Então, você tem as siderúrgicas, né, e usinas integradas, né, pode ser que ela já faça até o produto final ou não. Você pode produzir, por exemplo, uma placa. Essa placa vai vir para uma outra empresa. Essa outra empresa vai pegar essa placa, tá, vai passar por outros processos de conformação mecânica para produzir, por exemplo, chapa. E aí vai vender agora como produto final para uma outra empresa, por exemplo, uma indústria, que vai fabricar, por exemplo, geladeira. Tá? Então, toda uma cadeia, né? Vimos o equipamento distribuidor, vimos como é o formato dele básico, né? Vimos que ele possui uma carcaça metálica, né? Que também internamente possui um revestimento refratário, né? A diferença dele para os outros é que ele possui na sua parte aqui em contato com aço um cimento refratário, tá? E que ele vai ter veios, né? Cada veio é uma saída para o aço líquido, né? Que vai logo abaixo aí conectar-se ao molde. Tá? Vimos aqui um desenho esquemático em corte, né, de um distribuidor, e aí as partes constituintes que pode se ter, né? Então nós vimos que ele pode ter uma tampa, sim ou não, né?
Válvula gaveta, né? Essa válvula gaveta, já vimos que tem a importância da questão do fechamento do veio, abertura do veio, e também a quantidade de aço que vai sair pelo veio, né? Isso já está ligado com a velocidade de ligotamento. Vimos que ele pode possuir internamente anteparos e diques, né? Que vão servir para que evite a formação de vórtices de aço líquido, né? Possa se formar na hora da saída aqui, e isso aqui possa gerar respingos, né? Ou, por exemplo, a formação de gases que podem entrar por aqui, ou podem gerar turbulência, né, nessas regiões aqui da saída do ácido líquido pelos veios, né? Então, pode-se utilizar anteparos, sim ou não, né? Vimos que podem ser utilizados também tubos, né, que são chamados de válvulas, né, como válvula longa, utilizado da panela para o distribuidor, quando eu quero que esse aço que vai sair da panela, ele não entre em contato com o ambiente. A mesma coisa na saída do distribuidor, né, para o molde, ele pode ser por uma válvula submersa, né, para que não entre em contato também com o ambiente, com o ar ambiente. Tá? Vemos aqui um desenho, um corte também do distribuidor, as camadas de refratário que ele possui, né, carcaça metálica, revestimento permanente, camada isolante também pode possuir. Vimos aqui as etapas, né, de fabricação, instalação dos refratários, né, dentro da carcaça do distribuidor. Tá? E vimos também outros componentes importantes que existem dentro do distribuidor, como a válvula gaveta, tá? Ou tampão monolítico, né, que ambos têm a mesma função, né, fechamento e abertura da passagem do orifício, né, onde vai passar o aço para dentro do molde. Tá? Nós vimos também sobre o molde, vimos basicamente como ele funciona, né, as suas particularidades de funcionamento, e também vimos a questão das funções, né, do distribuidor, como, por exemplo, distribuir o aço para os moldes, propiciar a flotação de inclusões, ainda pode haver inclusões aqui, ele pode também ser utilizado para flotar essas inclusões. Vimos a questão da temperatura do aço vazado, ele equalizar a temperatura do aço, né, de uma panela para outra. Né? Então, você tem uma panela, ela está esvaziando, está perdendo temperatura. Tá? Estou esvaziando ela dentro do distribuidor. Quando assim terminar, eu vou trocar para outra panela. O aço que vai entrar agora vai ser um aço que vai estar mais quente, né? Então, dentro do distribuidor, ele vai terminar equalizando a temperatura, tá? E permitindo que haja o vazamento do aço líquido para os moldes, uma temperatura ali adequada, tá? E aí também consigo ter esse monitoramento de temperatura, né? E diminuir consideravelmente o jato de aço para abastecimento da máquina, né? Então, através das saídas do distribuidor para o molde, né? Tem válvulas ali, onde eu vou controlar essa saída pelo orifício que eu vou utilizar, a válvula que eu vou utilizar, né? Uma válvula com um orifício com um diâmetro maior, um diâmetro menor, né? Uma bitola, como te chama, né? Ou cega, quando eu quero o fechamento do veio. Vimos que, então, ele garante uma flexibilidade, né? E também como a função de pulmão, né? Então, permitir que os moldes sejam abastecidos com aço durante a troca de panela. Então, temos um equipamento que não pode parar, que é o ligotamento contínuo, então ele precisa ali ter um pulmão, né? Então o distribuidor é para isso, né? E aí controla a velocidade de ligotamento, nós vimos como é feito isso, né? Feito justamente pelas válvulas, né? O orifício, se eu colocar um orifício maior, maior vazamento, né? Orifício menor, menor vazamento. Se eu não quero, se tem pouco quantidade de aço dentro do distribuidor, eu não posso deixar aquele veio esvaziar, então posso fechar um veio, um ou dois ou mais, e eu consigo controlar a velocidade de ligotamento. E como pulmão, né? Reservatório de aço durante a troca de panela, ou problemas durante o ligotamento. Tá? Bom, então aí dando continuidade, né, na aula de hoje,
nós precisamos ver como acontece, né, o início desse processo, né? Como acontece, como ele consegue gerar um material certificado, né? Então, tem o início disso aí. Então, primeiramente, aqui tivemos um esquema onde nós vemos os 3 equipamentos, né? A panela, tá? O distribuidor e aqui os moldes, né? Cada molde corresponde a um veio, né? Um veio do distribuidor, tá? E aqui temos aqui os componentes. Então, perceba que existe aqui um volume de entrada, uma vazão de entrada aqui, e aqui necessita ter uma vazão de saída que vai ser distribuída, tá? O que é o ideal aqui? É ideal que essa vazão de saída, que vai ter aqui em cada veio, ele seja igual, tá? Então, a vazão de saída, a vazão de entrada, né, ela tem que ser igual à somatória, né, das vazões de saída, de cada veio, né, vazão dos veios. Tá? Se eu conseguir fazer isso, eu vou manter o nível aqui de aço dentro do distribuidor. Tá? É o que operacionalmente se deseja. Tá? Como ele também serve como uma espécie de pulmão, então, caso aconteça algum problema dentro desse molde aqui, acontecer algum problema, entendeu? Tem que ser interrompido. Então, eu fecho aqui, tá? E aí, no caso, essa vazão de entrada vai ser igual a somatória desses outros 2 veios, né? Aí que começa a ter o controle operacional. Não, vou fechar esse veio, vou trabalhar apenas com 2 veios, né, por um problema que aconteceu aqui no molde. Ou, por exemplo, vou ter que fechar 2 veios, por quê? Porque essa panela aqui, ela vai esvaziar e, por algum problema no refino secundário, por exemplo, vai haver um atraso. Tá? Então, eu já faço todo ali um planejamento, né, de maneira que eu não tenha aqui a diminuição desse volume. Tá? Eu não posso ter aqui esvaziamento. Tem que manter o processo de maneira contínua. Por isso o nome, né, de esgotamento contínuo. Tá? Bom, aqui vocês estão vendo algumas fotos aqui, justamente dessa vazão que acontece entre o distribuidor e os moldes. Aí você tem alguns tipos diferentes, né? Então essa foto aqui, esse desenho na verdade aqui, ele está mostrando aqui o distribuidor em corte aqui, né? O aço ele vai passar por aqui, tá? Vai passar pela válvula gaveta, que é essa região aqui, e vai gerar um jato aqui para dentro dessa caixinha aqui, que já é o molde, tá? Aqui perceba que tem 1, 2, 3, 4 veios, tá? Aqui embaixo já é justamente a foto, né? Mostrando, né, como acontece esse vazamento. O que acontece às vezes? Pode acontecer, por exemplo, no momento da abertura, o aço não vazar por um motivo, tá? Por exemplo, escória solidificada dentro do distribuidor, aí o operador vai ter que vir aqui, né, com um maçarico, né, fazer a perfuração aqui, para que seja feito o vazamento, né, do aço líquido. Nesse caso aqui, chama de jato aberto. Tá? Nesse segundo caso aqui, que está em desenho, já é um vaso, né, já é um vazamento, é um jato, né, ele acontece fechado dentro de uma válvula submersa. Tá? Também nós vimos isso ontem. Aqui é quando eu tenho, por exemplo, um aço especial, em que, em contato com o meio ambiente, ele vai oxidar e vai gerar impurezas, né, que vão para dentro do molde. E, enfim, vão se solidificar juntamente. Aqui se tem já um outro tipo de equipamento de distribuidor aqui. E aí cada usina vai ter seu projeto, né? Alguns, por exemplo, são automáticos, totalmente automáticos, outros já são necessitam de bastante operacionalidade, né? Ou seja, é preciso
o operador ali todo o tempo, né? Então, nesse caso aqui, o jato já não é aberto, né? Ele tem um tubo aqui, né? Vocês estão vendo aqui, né? Essa cor alaranjada por causa do aquecimento, né? Já é uma válvula submersa aqui entre o distribuidor, vocês estão vendo aqui, e o molde, tá? Panelas de tanciaria, como nós vimos, é preciso que você trabalhe com mais de uma panela, tá? Justamente por causa ali do ciclo, né? Que nós já vimos, né? Então, você precisa ter uma panela para receber o ácido líquido lá debaixo do forno elétrico ou conversor, tá? E precisa que tenha já outra panela que esteja lingotando, nós chamamos, tá? Então você pode ali trabalhar com 2, 3, 4 panelas ao mesmo tempo, né? Uma panela, por exemplo, estando em manutenção, outra em espera no forno elétrico ou conversor, outra no refino secundário, tá? E outra lingotando, tá? Distribuidor, você também pode trabalhar com mais de um distribuidor, tá? O distribuidor, assim como os outros equipamentos siderúrgicos, né? Como ele tem material refratário, esse material refratário vai desgastando, tá? E ele também tem uma quantidade de corridas que ele pode trabalhar, né? E tem a campanha de refratário, né? A vida útil dos refratários, a quantidade de corridas que ele também pode trabalhar. Então se estipula ali um tempo, né, pré-determinado para a troca, tá? Então, como se faz essa troca, né? Se eu tivesse apenas um distribuidor, eu teria um grande problema. Por quê? Eu teria que tirar esse distribuidor, levar ele para manutenção, tá? Retirar refratário desgastado, colocar um novo, depois projetar o cimento refratário sobre a superfície, né? Colocar de novo no local. Tem um tempo para se fazer isso aí, né? É um tempo grande para fazer essa manutenção. Atualmente eu já tenho ali um de reserva, tá? E aí uma coisa que não foi falado ainda é que todos esses equipamentos siderúrgicos, né, panela, distribuidor, entre outros, né, eles precisam trabalhar aquecidos, tá? Então, antes de ele trabalhar, ele precisa ser aquecido. Então, no caso do distribuidor, vai ter um em trabalho, né, e outro vai estar ali em reserva. Esse que estiver em reserva, ele precisa estar aquecido. Então, ele vai estar ali em um forno, né, aquecendo todo momento, né? Para quê? Porque quando ele está em trabalho, né, não vê primeiro um choque térmico, né? Tipo, eu vou colocar o aço líquido ali a 1530, 1550 graus Celsius, vamos dizer, e em contato com um refratário à temperatura ambiente. Isso vai gerar um choque térmico, tá? Que no mínimo pode provocar uma trinca, tá? No material refratário. Então eu já faço um aquecimento. A segunda causa é justamente porque a questão da troca de calor, né? Se eu colocar um material quente, um líquido quente, dentro de um recipiente gelado, vai haver uma troca térmica, tá? Então, se eu manter aquele material, recipiente, né, já aquecido a uma temperatura X, tá? Já vai estar trabalhando temperatura de trabalho. Né? Por exemplo, um motor de automóvel. O motor de automóvel tem uma temperatura de operação, tá? Que está muito ligado aí à temperatura da água dentro do radiador, aí dentro do motor também. Né? Vai estar em torno de 90 graus, né, a temperatura ideal. Tá? Então, o motor ele vai trabalhar bem, né, quando ele atingir essa temperatura. É a mesma coisa esses equipamentos. Né? Então, precisa aquecer eles primeiro. Então, panelas, distribuidores, conversores, forno elétrico. Então, precisa de um tempo de aquecimento ali para ele poder trabalhar bem. Tá? Então, voltando para o distribuidor, eu vou ter dois distribuidores, né? Vou ter um em trabalho e outro vai estar ali em reserva. No momento que esse distribuidor passar uma quantidade de corridas, né, ele precisa ser trocado. Tá? Então, o momento em que uma panela terminou de vazar, né, retiro ela, retiro o distribuidor e já coloco a reserva no lugar. E já venho com a próxima corrida, né, já faço o vazamento. Né? Aí eu
eu vou garantir que nesse período de tempo, né, o molde ali, que está alimentando ali a máquina de engotamento, né, vai estar numa quantidade ali suficiente que ele não venha a perder continuidade, tá? Ou também quando existe a parada, né, parada da serraria, né, para manutenção, então tudo para, né? Então, também nesse momento, vou ter que realizar a troca do distribuidor, porque aquele que eu já utilizei, né, eu vou remover para manutenção e coloco um outro novinho ali, já na temperatura de trabalho. Tá. Foi falado da questão das inclusões, né? Então, olha só. A limpeza do aço, ele pode ser feita através da flotação de inclusões, tá? A formação de escória dentro do distribuidor, tá? Na verdade, dentro não, na superfície, né, do aço também. Duas coisas. Primeiro, nós vimos que na panela de aciaria, assim que iniciar o efeito secundário, pode ser colocado uma tampa, né, para haver perda de temperatura para o ambiente, ou pode ser colocado palha de arroz, tá? Que aí também forma a camada protetora. Aqui no distribuidor também acontece a mesma coisa. Pode colocar panela, pode colocar uma tampa no distribuidor, ou pode colocar palha de arroz na superfície, forma-se uma escória. Tá? Esse desenho aqui é um desenho de uma simulação computacional, né? Então tem muita pesquisa na área de aciaria, né, para desenvolvimento, etc. Então vocês estão vendo aqui é que o aço, né, quando ele é vazado para dentro do distribuidor, ele é vazado por dentro de uma válvula submersa, tá? E o que vocês estão vendo em azul é a circulação, né, as correntes, né, do líquido, do aço aqui. Então essas setinhas estão mostrando isso, né? Então existe aqui movimentações, né? E se ainda existirem partículas, né, como partículas de inclusão, tá? O projeto do distribuidor é feito de maneira que, com que essas correntes, né, de circulação aqui, eles promovam também o movimento das inclusões para cima, né? E aí, como eles são partículas mais leves, assim como é a escória, né, que vai estar aqui sobrenadante, eles vêm para essa região aqui de cima, que é o que chama de flotação, não é isso, né? Uma partícula que ela é mais, aliás, menos densa, né? Termina indo para a parte superior do líquido, né? Chama de flotação, tá? Bom, de levantamento contínuo, ainda falta explicar como acontece, né, o início desse processo. Tá bom? É isso que eu vou explicar para vocês agora, porque aí fica faltando uma informação muito importante aqui, como acontece, né, o início desse levantamento aqui. O segredo, ele está no molde, tá? No equipamento, vocês estão vendo aqui na foto, de engotamento, né, a máquina de engotamento, ele possui o que é chamado de barra falsa, tá? Que é essa peça aqui, tá? A máquina de extração de desempenho, né, no momento que vai iniciar o engotamento, ou seja, a série não iniciou nenhuma corrida ainda, tá? Iniciou o turno, começou-se a fazer a primeira corrida, tá? Aí vai ser feita uma preparação dos equipamentos, né? Vai colocar para aquecer a panela, vai começar a ser feito ajustes na máquina de esgotamento, no refino secundário, aquecimento do distribuidor, colocação do distribuidor no local, tá? E aí, um outro procedimento é a colocação da barra falsa, tá? Então essa barra, vocês estão vendo aqui, né? Ela é tracionada, né, com um sistema aqui de motores aqui, e vai passar aqui, ó, no sentido contrário aqui, ó, tá? Enquanto o lingote, né, ele vai descendo aqui no ligotamento contínuo, a barra falsa faz o contrário. A máquina de extração de desempenho aqui, tem os motores, o que elas vão fazer? Elas vão inserir essa barra falsa dentro do molde, tá? Então, os motores que estão aqui
movimentar ele para cá, para dentro. Tá? Fechando, né, o fundo do molde. Então quer dizer o seguinte: quando eu vazar o aço líquido, tá, do distribuidor para o molde, esse aço líquido ele vai entrar em contato com a barra falsa, tá? E vai começar a encher o molde. E aqui dentro do molde, né, existem sensores de nível. Então ele vai verificar o nível, né, de aço líquido dentro do molde. Então ele sabe que a uma certa altura eu já preenchi o molde. Então agora eu tenho que começar a extrair a barra falsa. Tá? Então eu começo a tracionar a barra falsa de volta, né, para a sua posição inicial. E aquele aço que está ali sendo resfriado no molde, ele começa a descer, né, para fora do molde, entra na região, né, das colunas de spray e rolos, né, e começa a ser resfriado na superfície. Vimos que primeiro é formada uma casca dentro do molde, né, e essa casca vai sendo cada vez mais resfriada e aumentada através dos sprays, né, que estão aqui. E aí um detalhe importante é, não basta colocar a barra falsa. Né? Se você colocar somente a barra falsa e jogar só aço líquido, o que ia acontecer? O aço líquido, em contato com a barra falsa, realmente ia fazer com que fundisse a barra falsa dentro do aço líquido que eu estou colocando, com a temperatura ali do aço líquido, né, acima da temperatura da líquidos. Então vai estar ali em torno de 1540 graus, 1538 por aí, de qual seja a liga de aço. Então ele iria fundir junto ali. Então como é feito na prática? Dentro do molde são colocados sucatas, tá? Formato de pó, então, ou partículas, né? Peças pequenas, né? Quando o aço líquido, na verdade, ele vazar do distribuidor, ele vai entrar em contato com esse pó, né, de malha, pequenas barras, dentro do molde. E ele vai solidificar, né, junto com elas. Já facilita, né, a solidificação do material. Tá? E, ao mesmo tempo, ele consegue ali meio que colar na barra falsa. Tá? Que agora vai estar puxando. Quando chegar aqui nessa região aqui, olha, tem um pequeno problema, né? Bom, a barra falsa tá aqui, né? Aqui é a continuidade, né? Da extração, tá? Daqui ele deve continuar e mais à frente tem a máquina de corte. E agora, como é que eu faço para separar a barra falsa do lingote, né? Da barra ou da placa que já está solidificada? Aí justamente entra a parte que chama de estações de peno, onde acontece aqui uma separação, né, do lingote, né, da barra falsa. Tá? O equipamento é como se fosse, lembra aí de uma linha férrea, né? Então a linha férrea, você tem cruzamentos, né? E aí tem uns chamados aparelhos AMV, aparelho de mudança de via, né? Então se está no trilho, tem que passar para outro, né? Então é trocado, né, ao movimento do trilho. É mais ou menos o que acontece aqui, tá? A barra falsa ela vai retornando, né? E quando chega em um certo ponto, né, é feito uma espécie de corte, um cisalhamento ali. A barra falsa continua, né, indo aqui para cima, né, recuando, e o lingote passa direto aqui para os rolos, tá? Então vemos aqui as etapas do processo, né? Então aqui está aqui a área do lingotamento contínuo, vemos aqui o operador, está aqui no painel aqui, né? Você pode ter, nesse caso aqui, o operador está com o painel aqui próximo ao distribuidor.
Em alguns casos tem uma cabine de operação. Em B, vocês estão vendo já a parte do lingotamento, aqui os rolos, né, de apoio aqui. E também aqui, mais acima, tem lá os sprays de refrigeração. Em C já é a parte do corte, né, como já vimos aqui os outros exemplos, né, de tipos de produtos, né, perfil, aqui temos aqui um tarugo, né, e aqui placas. Tá? Professor, Oi, pode falar. esse modelo de molde que o senhor está passando para a gente, ele é diferente desse modelo B que você mostrou aí, né, que é contínuo, né? Até porque parece que os moldes eles têm um tamanho pré-determinado. O que eu mostrei para vocês são vários tipos, né? Então, esse molde aqui é para placa, tá? Essa foto que vocês estão vendo aqui, o molde já é para tarugo, tá? Vai ter um outro tipo de molde que já é para perfil. Então, dependendo qual produto, você vai ter um tipo de molde. Tá? Aqui no esquema, moldes para placas. São 2 moldes, né? Apenas 2 veios. Aqui já um distribuidor, né? Que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 veios, né? Então, molde para tarugo. Aqui o molde é para perfil. Então, para cada tipo de produto vai ter um tipo de molde diferente, né? Formato e tamanho. Então, vamos ver novamente aqui as fotos, né? Algumas fotos aqui de uma cearia, justamente no setor de ligotamento. Vamos agora ver se vocês vão entender melhor. Nós já mostramos isso ontem, então vamos passar um pouco mais aqui adiante. A parte do vazamento do aço da panela para o distribuidor, para o molde. Aqui saindo então, o tarugo do molde, né? E aqui é a barra falsa, que está mostrando justamente o momento, né, onde a barra falsa está sendo extraída, tá? E tem uma separação. Vê que a parte vermelha aqui é o tarugo que está saindo aqui junto com a barra falsa, tá? E aqui está a barra falsa aqui, que ela vai subir, né? E o tarugo vai passar por baixo, tá? E aqui justamente esse momento, tá vendo aqui, pessoal? Aqui a barra falsa, ela saiu, né, do tarugo, né? E tá aqui a barra falsa, tá? Veja aqui que ele tem até uma ponta aqui, né? Aqui, vocês vão ver aqui mais adiante aqui. Passou por baixo, né? Separou aqui a barra falsa do molde. A ponta do lingote, né? Aqui tá aqui a peça aqui, ó, que foi junto e vai ser descartada, tá? Essa peça é peça de união, né? Você coloca por exemplo, limalha, pode colocar pedaço de vergalhão, né?
Nesse caso aqui, ele colocou um pedaço de VHL. Tá, vocês estão vendo aqui, ó. E aí, na hora da extração, ele sai mais facilmente. Aqui o momento do corte, né? O maçarico vai cortar na dimensão que assim for requerido, né? Esse sistema também é automatizado, pessoal. Então ele sabe exatamente o momento que ele deve ligar o maçarico, né? E efetuar o corte, por exemplo, aqui no tarugo, né? Tá, essa também nós vimos também. Essa aqui é a última etapa do engotamento contínuo, que é o pátio, né? Apesar de a mesa, né? Onde os tarugos, nesse caso são tarugos, né? Eles ficam em resfriamento. Certo. Desse pátio, né? Que a gente chama de transferência de tarugos, termina-se o processo de ligotamento e a gente pode passar por uma outra etapa, tá? E essa etapa é chamada de processo de laminação, tá? A nossa ementa, nós iremos até ligotamento, mas seria um conhecimento incompleto, né, para vocês. Vou passar de maneira resumida os processos de laminação, que acontece posteriormente ao processo de ligotamento contínuo. Contínuo ou convencional, né? Mas o convencional ele passa por outros processos, né, de conformação. Então, chegando a esse estado aqui, ele vai passar parte aqui, a parte da laminação. Tá? Então, laminação é um processo de conformação mecânica que vai acontecer, na maioria dos casos, né, a quente. Tá? É o que a gente vai se preocupar aqui. Ou seja, é o próximo passo depois do ligotamento. Tá? O processo, o princípio básico, né, é bem simples, né? Ou seja, eu vou pegar a placa, o bloco, o tarugo, né, que foi fabricado. Primeiro, eu vou aquecer ele dentro de um forno de reaquecimento, normalmente a gás, tá? Um forno, né? Então, o material entra dentro desse forno, ele fica lá por um certo tempo, tá? Em aquecimento. Né? Por quê? Nós vimos que, nas fotos, né, o tarugo, ele sai do ligotamento, é cortado numa certa dimensão, e ele passa por um local de esfriamento, né, uma mesa de transferência. Ele vai ter que ser ali resfriado, né, porque a partir daí o processo ele não continua, né, logo em seguida. Tá? Justamente por causa de logística, né, operacionalidade, né. Por exemplo, uma fabricação de longos, né, de tarugos, por exemplo, né, que é o que eu tenho um pouco de experiência. A cereira, ela se responsabiliza por produzir o aço, né, e entregá-los em forma de tarugo. E esse tarugo fica estocado. Tá? A cereira está preocupada com produção. Né, conseguir produzir com alta produtividade, né. Se ela consegue produzir 24 corridas por turno, é isso que ela vai tentar fazer. Ela não vai querer fazer menos do que isso, né. Só que feito isso, né, eu não tenho diretamente, né, a saída do tarugo para a área de laminação, para produzir produto final. Né, porque são processos diferentes, com velocidades diferentes. Tá? Então, na verdade, eu vou ter o quê? Vou ter a produção, né, desse produto, subproduto, ainda não é o final, um bloco, um tarugo, uma barra,
redonda, uma barra quadrada, os tarugos, né? E eles vão ficar chatos. E quando a laminação, né, ela já tiver aí o seu planejamento, né, tem um planejamento de produção, né, passar pela parte do PCP, né, para saber qual a quantidade a ser produzida, qual tipo de material vai ser produzido. Aí sim, vai pegar esse material de estoque e vai fazer a laminação. Tá? Como eu falei para vocês, algumas empresas não fazem isso, né? Elas vendem, né? Elas produzem esse produto, né? Esse semiproduto, tá? E ela vende para uma outra empresa. Normalmente são empresas ali próximas uma da outra. Tá? E aí essa outra empresa que vai continuar o processo. Mas algumas soluções integradas já possuem todo o processo até o produto final. Tá? Como é o caso aqui na cidade de Marabá, onde é siderúrgica, né? A usina integrada ela produz vergalhões e treliças, né? E fio máquina. Esses são os produtos da usina integrada. Então, primeiro, o material precisa passar por um processo de reaquecimento. Tá? Então, fica um tempo dentro de um pátio de estocagem, e assim que o planejamento, né, da produção da área de laminação faz ali, né, a organização, aí esse material vai ser reaquecido. Aqui temperatura no qual ele começa a ter uma maior ductilidade, tá? É um processo de conformação mecânica quente, tá? Justamente ele tem uma maior facilidade, né? Um menor gasto energético para fazer isso. Então tem que fazer para o aço, né, a temperatura de transformação do material, tá? Temperatura ambiente, o aço vai estar uma microestrutura, né, onde ele possui uma resistência mecânica maior. Quando atingir uma certa temperatura, ele aumenta a sua ductilidade, há uma transformação, né, e então se torna mais fácil a laminação. A laminação, então, vai consistir, né, em passar esse material através de rolos, né, rolos com perfil liso, como é o caso do desenho aqui, né, como, por exemplo, para a fabricação de chapas, né, placas finas. Ou pode passar por outros processos de de rolos na direção horizontal, vertical, para a produção, por exemplo, de vergalhões. Ou pode passar por outros processos para, por exemplo, fabricar tubos. Tá? Essa foto ao lado aqui a gente está vendo um laminador. Né? Normalmente você vai ter aí o que é chamado de trem de laminação. Né? Dependendo do processo, você vai ter um trem de desbaste e um trem de laminação. Cada conjunto desse aqui, né, essa máquina aqui, a gente vai chamar de cadeira. Tá? E aí, cada passe, né, onde o material vai passar, o material vai ser conformado e vai ter uma alteração na sua seção transversal, né, diminuindo, por exemplo, a sua espessura e aumentando a sua largura e aumentando o seu comprimento. E aí você vai ter vários tipos de rolos, né? Então, por exemplo, esse caso são cilindros com canais, né? Para quê? Para produzir perfil. Normalmente aqui vai existir para produtos com menor dimensão, então pode ser feito até mesmo a frio. Tá? São processos posteriores. Aqui o caso de laminação disposta de forma contínua. Então, à medida que ele passa, né, por cada conjunto de rolos, né, ele vai sofrendo uma deformação mecânica de maneira contínua. E aí que a gente chama de passar por um trem de laminação, né? Ou seja, tem vários laminadores dispostos, né, um atrás do outro, né, fazendo ali a conformação progressiva do material. Tá? E quais são as etapas, né? Primeiramente, né, uma preparação do material inicial para a laminação, né? O que significa isso? Então, por exemplo,
placas, tarugos, etc. Depois que ele passa do processo de ligotamento contínuo, ele vai para uma área de estocagem, para de resfriamento. O que acontece normalmente é a formação de óxidos, né, sobre a superfície, tá? Que a gente chama de carepa. É uma casca. Ela não é difícil remoção, aliás, né? Então tem que tirar isso aí, né? Depois ele passa um aquecimento e passa então a laminação a quente. Após isso, ele pode passar por um processo de acabamento ou tratamento térmico, tá? E essas coisas aqui podem acontecer dentro de uma empresa ou pode acontecer em empresas diferentes. Então, por exemplo, em São Paulo, né, existe uma empresa chamada, em Jacareí, chamada Helmholtz. O que ela faz? Ela compra bobinas, né, laminadas a quente e placas, tá? E ela faz processo de acabamento, né, e laminação a frio, tá? Ela lamina esse material para ficar uma chapa mais fina, tá? E depois ela passa para o tratamento de acabamento, colocando, por exemplo, uma camada, né, por cima do material, né, para fazer uma limpeza, né, uma decapagem, ou um tratamento térmico mesmo, né, para ter um endurecimento superficial, né. Por exemplo, é feito também laminação a frio, né, tratamento térmico, acabamento e revestimento, né, com a camada com pintura ou, por exemplo, com metalização, né, e outros processos onde eu incorporo ali um metal, né, por cima, superficial. Aqui um desenho esquemático, né, é uma cadeira, de laminação, né, chama de gaiola também. Tá, então você vai ter aqui os rolos, né, vocês estão vendo aqui amarelo e vermelho, né. E o vermelho é por onde vai passar o material, tá? Esses rolos aqui que fazem a compressão do material. E tem uns outros dois rolos grandes aqui que servem de apoio, né? Como está muita força aí desenvolvida, pode acontecer, né, uma certa flexão dos laminadores, né, dos cilindros, né. Então, em vez de ter uma placa com uma seção transversal certinha, vou ter uma seção transversal romboide, tá? Vai ficar mais estreito nas pontas, né? E no meio uma seção maior, né? Uma espessura maior, né? Então ele fica meio, vamos dizer assim, ovalizado, né? Então aqui um desenho esquemático de uma gaiola de laminação, né? Os rolos, né? Existem motores aqui, né? Para fazer esse tracionamento, né? Por onde vai passar aqui, né? O material, o tarugo, uma placa, tá? Existem sistemas de ajustes, né? Para aumentar ou diminuir essa distância aqui entre os rolos aqui, dependendo de quanto que eu quero laminar ou desbastar também, como se pode, existe também, no caso, pode ser uma laminação ou desbaste, né? E o sistema de controle, né? Pressão que é desenvolvida, sistema de resfriamento, etc. Tá, aqui o desenho de um rolo, né, como ele o formato dele, né, a parte onde lamina, né, a parte onde ele é instalado na máquina. Tá, aqui esse desenho aqui a gente pode ver em exagero, né, um problema que pode acontecer, né, como eu estava falando para vocês, dependendo do esforço que é gerado aqui, a grande compressão que é realizada, pode acontecer de nas extremidades ter uma espessura menor e no meio ter uma espessura maior. Normalmente por isso que é necessário que se tenha
não apenas 2 rolos, né, mas 4 rolos ou mais rolos, né, para ter um apoio aí e evitar essa flexão aqui, né, dos rolos. E aí você vai ter vários tipos de laminadores, né? Então, veja que nesse caso aqui, ó, para perfil, você já tem aqui rolos aqui, né? Horizontais, né? E verticais, tá? Para, por exemplo, um certo formato. E esse aqui, nesse caso, essa foto aqui, é um laminador para produzir tubos sem costura, né? Sabe que tem um tubo com costura e sem costura. O tubo com costura, ele é soldado, né? É uma chapa que é dobrada e ela é soldada ao meio. Tubo sem costura não, né? Pega uma barra redonda e vem com um laminador, que vocês estão vendo aqui é um mandril, né? Que penetra o material. Inclusive no Brasil existe uma empresa só que faz tubos, né? Sem costura. Fica em Belo Horizonte, que é uma empresa chamada Mannesmann, né? Uma empresa Valorec, né? Valorec Mannesmann, uma empresa francesa. É um processo complexo, né? E que não é divulgado, né? Eu já fui nessa empresa e eles não mostraram o processo. Bom, então basicamente de laminação a gente pode resumidamente falar, né? Esses processos que existem, né, no mundo, né? E aí vão ter vários tipos de produtos. Tá? Aqui um exemplo, né? Quando se utiliza placas, né? Então, por exemplo, a placa, primeiro vai passar por um forno de aquecimento, tá? Daí, atinge a temperatura, né? Já passa por um laminador de chapas grossas, vai diminuir a espessura, aumentar aí a largura e o comprimento, e depois ele pode ser cortado aqui, né? Aqui, ó, por guilhotinas, né? E eu faço então aí o produto final, chapa grossa. É vendido no mercado aí toda cidade você pode encontrar chapa grossa. Para quê? Usado para diversos fins, né? Caldeiraria, né? Fazer estrutura, né? Então você vai ter várias pitolas, espessura, né? Meia polegada, 1 polegada, 3/8, etc. Ela pode sofrer tratamento térmico, vai passar por um outro equipamento que faz tratamento térmico, por exemplo, de têmpera, revenimento, ou, por exemplo, normalização, dependendo de qual seja a aplicação. Tá? Que aqui algumas fotos, né, das etapas de laminação. Ok. Bom, alguma pergunta? Olá, professor. Uma pergunta, sim. Tá me ouvindo? Olá, professor, tá me ouvindo? Não estou conseguindo te ouvir. Alô? Alô? Olá, professor. Tá me ouvindo agora? Pode falar, estou te ouvindo. Então, professor, em relação a amanhã, já que vamos ter um relatório a ser entregue na quinta-feira, amanhã o senhor vai ministrar aula para a gente ou amanhã vai ser um dia para a gente focar no nosso trabalho? Olha, na verdade, ainda tem assuntos, né, que a gente vê. Na verdade, hoje ainda teria alguns assuntos ainda. Então, temos que falar ainda sobre nomenclatura de aços, tá? E sobre os ferros fundidos. Tá? O que a gente pode fazer amanhã é dar uma aula mais curta e vocês vão ter um tempo a mais para fazer o trabalho. Pode ser assim? Professor, repita, por favor, eu não ouvi. Por favor, você pode repetir que eu não ouvi? João Paulo, não estou conseguindo te ouvir.
Você pode repetir que eu não lhe ouvi? Ah, tá. Bom, ainda tem assuntos para a gente tratar ainda, né? A gente tem que falar sobre nomenclatura de aço e sobre ferro fundido, né? Que ainda são partes aqui que estão programadas. O que a gente pode fazer é dar uma aula amanhã mais curta. Aí vocês vão ter mais tempo para fazer o trabalho. Ou, se vocês quiserem, se vocês acharem melhor, posso passar a aula para sexta-feira. Tá? Se vocês precisarem desse tempo para fazer o trabalho amanhã à noite, então passo o conteúdo que eu ia passar, né? Amanhã, né? Inclusive hoje também, posso passar para sexta-feira, que vai ser o dia para entrega de trabalho, né? E aí você tem um dia de manhã para fazer o trabalho com mais calma. Seria ótimo, professor. Creio que seria ótimo, sim. Pois é, professor, eu também concordo com essa colocação, até porque a maioria de nós trabalha, então só tem basicamente a noite para poder fazer alguma coisa. Entendi. Então vamos fazer assim. É o seguinte, né? Eu tenho um conteúdo para dar, que eu não vou dar não. Tá no ponto aqui. Porque realmente são assuntos assim, que se começar a falar, tem tanta coisa, a gente fala assim, pô, se eu parar aqui, ainda falta muita coisa para ser falada, mas tudo bem. O assunto que eu ia continuar ainda hoje, a gente continua na sexta-feira, tá bom? Amanhã fica livre, para vocês pesquisarem, tá? Eu vou estar no WhatsApp, aí qualquer pergunta vocês podem fazer amanhã, se tirar alguma dúvida, podem mandar mensagem. Na quinta-feira tem apresentação, e o conteúdo que eu ia dar hoje ainda e amanhã, te passo para sexta-feira. Pode ser assim? Eu estou de acordo, professor. Não sei os outros. Eu também creio que fique ótimo, professor. Então, tudo bem. Bom, eu ainda tinha um conteúdo a falar, né? Mas vamos deixar para sexta-feira, tá bom? Não estou de acordo, mas tudo certo. Tô aqui. Se der certo, a gente vai conseguir falar de todo o conteúdo que eu tenho aqui planejado. Certo? Então a gente vai encerrar mais cedo hoje. Vamos que vocês têm mais esse tempinho de hoje para pelo menos começar a pesquisar alguma coisa sobre o trabalho. Ok, eu também estou de acordo, só para ganhar a maioria. Ok. Estava pensando nisso também. Mas que bom que o João deu essa iniciativa.